Oi, turma. Todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula de agora nós vamos mostrar para vocês um dos teoremas mais importantes do cálculo, que é o chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Então vamos lá, vamos mostrar esse teorema para vocês. Olha só, o que eu vou fazer nesse canto aqui, não precisa copiar. É matéria que eu já dei para vocês aqui. Quando eu escrevo assim, olha, integral de f de x dx, isso aqui chama-se integral indefinida. A integral indefinida é a mesma coisa que antiderivada, ok? Essa é uma função que, quando eu derivo, dá essa função f de x. Tá, isso é integral indefinida, é a mesma coisa que antiderivada. Agora, se eu pego a integral de f de x dx e coloco um intervalo, A começa em A e termina em B. A gente lê de baixo para cima, né? Começa em A e termina em B. Quando essa função é positiva, essa integral calcula uma área. Vamos relembrar? Eu tenho aqui o eixo x, aqui o eixo y, aqui o gráfico da minha função, certo? E no intervalo que vai de A até B, a integral definida calcula essa área. Então, alguém pode perguntar assim, ué, mas se é indefinido, é um cálculo de primitiva. E se é definido, é um cálculo de área? Ué, mas são duas coisas completamente separadas uma da outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, na verdade, as duas coisas estão intimamente ligadas. Então, existe um teorema que ele fala o seguinte, que é o chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Ele fala assim, olha, o cálculo de uma área e o cálculo de uma primitiva são coisas que estão muito interligadas uma à outra. Se você souber a primitiva de uma função, é possível você calcular a área embaixo do gráfico. E enunciaram esse teorema, chamado Teorema Fundamental do Cálculo, que é chamado de TFC, né? Teorema Fundamental do Cálculo. E por que esse teorema tem esse nome tão importante, que é chamado Teorema Fundamental? Justamente porque ele interliga duas coisas que são diferentes. A primeira é um cálculo de área. A segunda é um cálculo de primitiva. Então, você pode usar a primitiva para calcular uma área. Olha que interessante isso aqui, né? Se você souber a primitiva de uma função, você consegue calcular a área entre ela e o eixo x. Então, vamos lá, vamos enunciar esse teorema importantíssimo do cálculo, que é chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Vamos ver. Olha só como é que é o enunciado do Teorema Fundamental do Cálculo. Seja uma função que é contínua em um intervalo. Contínua significa que o gráfico dela é desenhado de uma vez só, sem tirar o lápis do papel, tá certo? E seja f maiúsculo de x uma primitiva qualquer da função f de x. Vamos relembrar
É porque primitiva não é única. Tem várias primitivas. Por exemplo, qual é a primitiva de cosseno de x? Aí você fala, bom, é o seno de x. Se você deriva o seno, dá cosseno. Aí alguém pode falar assim, mas não é só o seno de x que é primitiva. Se for seno de x mais 7, também é primitiva. Seno de x mais 9, também é primitiva. Qual delas que eu vou pegar? Aí o teorema fala, qualquer uma. Escolhe aí seno de x mais 9, seno de x mais 7. Escolhe uma qualquer. Qualquer uma delas você escolhe. Então tá. Então quer dizer que eu posso pegar qualquer uma? Sim, pode pegar qualquer uma. Então, olha só. Se eu pegar a integral definida de A até B, de uma função f de x. Então, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte. Olha, pega uma primitiva dessa função aqui e escreve aqui na frente. Pega uma primitiva e escreve aqui na frente. E do lado dessa primitiva, você vai colocar uma barra. Gente, atenção, hein? Não é um símbolo de integral, é uma barra vertical. E você vai repetir os limites. A, B. Então, aqui é A, aqui é B. Essa barra, ela é chamada barra de diferença, porque ela indica que você vai ter que fazer uma subtração, uma diferença. E aí, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, para você calcular essa integral definida, essa área, né? Quando a função é positiva, isso aqui calcula uma área. Então, basta fazer o seguinte. Pega a primitiva e substitui o valor b. Pega a primitiva e substitui o valor b. E subtrai a primitiva, calculando o valor a. Quando você faz essa diferença, f de b menos f de a, você vai calcular essa integral definida. Então, olha o que aconteceu. Esse teorema fundamental do cálculo, ele transformou um cálculo de área em um cálculo de primitiva. E se você fizer a primitiva em B menos a primitiva em A, você calcula uma área debaixo do gráfico de função. Olha só, nessa primeira aula do teorema fundamental do cálculo, nós vamos somente enunciar o teorema. Mas nas próximas aulas eu vou mostrar aplicações desse teorema, tá bom? Então, por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!